Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti por esta nova oportunidade, pelo ensejo abençoado que é renovado para nós, e aqui nos reunirmos, Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para estudarmos em conjunto o livro de Gênesis de Moisés, utilizando aquele sistema que nós aqui em Minas chamamos carinhosamente de miudinho, utilizando as chaves que a doutrina espírita oferece para nós, para o seu entendimento desse texto extraordinário. Pedimos o amparo, a inspiração, a luz, para que nós aqui realizemos o melhor ao nosso alcance. Que as tuas vibrações de paz, amor, bondade envolvam-nos hoje e sempre. Muito bem, então dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis de Moisés, capítulo 2. Hoje nós vamos entrar no versículo, vou continuar o versículo 25. Então nós vamos fazer aquela leitura que sempre fazemos, preparatória aqui do nosso trabalho. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Muito bem, nós iniciamos o estudo do versículo 25, semana passada, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Falamos disso, dessa nudez, que é nudez de valores morais, nudez de conquistas superiores, e então essa é a nudez de valores de profundidade. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher significa razão e sentimento. Todos nós aqui somos seres humanos, homo sapiens, dotados de razão e sentimento. Então, homem e mulher aqui no texto simbolizam razão e sentimento. E não se envergonhavam. Não se envergonhavam porque eles estavam no estado natural daquele momento. Eles estavam aqui em reciclagem, fazendo a reciclagem dos valores morais. Então, ainda estavam em processo de aprendizagem, embora já tendo vindo esses grupamentos aí, tendo vindo já do orbe de onde eles vieram exilados, já tinham o conhecimento, mas o conhecimento estava em estado latente, como Kardec, em estado de germen, como Kardec dizia, e modernamente nós dizemos estão no subconsciente profundo. E ao longo do tempo, com as experiências
em reciclagem aqui na Terra, esses valores vão emergindo lentamente para a reciclagem. Então, eles não se envergonhavam porque estavam em um contexto em que o ambiente, a situação, estava em ressonância com o estado harmônico interior naquela etapa. Isso aqui é. E então, nesse novo plano, não há razão para entrar em conflitos ainda. São mais à frente. E nós estamos revestidos pelas nossas conquistas e nossas euforias. Então, um revestimento aí de valores intelecto-morais, tá? Euforias é o quê? Alegrias, Alegrias, satisfação. Essa foi. Assim podemos estar vestidos hoje por algo que fizemos ontem. Então, nós estamos revestidos hoje por algo que fizemos ontem. Talvez a necessidade de expiação, que é um revestimento. O sofrimento é um revestimento por algo que nós fizemos ontem. Então, um livro que nós lemos traz um revestimento para nós. Agora, à medida que esse livro vai sendo assimilado, ele vai sendo interiorizado. Então, o que era revestimento periférico se torna carne, estrutura interna, instintos, sentimentos. Então, por isso que é importante a seleção. Seleção dos valores. Capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Vamos com calma. Então, a serpente significa, no campo da evolução biológica, ela significa toda a estrutura fundamental da evolução humana. Representa. Então, ela está enrodilhada, por exemplo, no cérebro, no encéfalo, e desce pela coluna. Então, esse sistema, o encéfalo, o cérebro e a coluna simbolizam, é como se fosse a serpente dentro de nós, tá? Como se fosse. Mas nós estamos falando aqui de onda de pensamento. Diz que a serpente rasteja no solo. Então é aquela onda mental atrelada ao materialismo, aos valores do mundo, apenas. Não significa que estarmos envolvidos pelas coisas do mundo está errado, não, mas apenas focados nas coisas do mundo, nós estamos apenas vivendo aqui na Terra, estamos aproveitando o ensejo para progredir, evoluir, assimilar conhecimentos elevados. Então a serpente simboliza a onda mental rasteira, certo? Onda mental rasteira. E ela representa um grupamento de espíritos. Porque quando nós emitimos pensamentos, e nós emitimos pensamentos constantemente, esses pensamentos falam da nossa própria condição espiritual, nosso estado de evolução, nossos propósitos, nossos desejos, o que nos preocupa, o que é o nosso foco na existência, e vai atrair espíritos que comungam com as mesmas ideias, na pauta da influência oculta. Então, a serpente representa
pelo seu movimento ondulatório, rastejante, a onda mental rasteira e todo um grupamento invisível que se aproveita das ondas mentais que nós estamos emitindo e nutrindo no espaço. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Isso é na página 16, tá? Página 16. Tá aqui mesmo. Era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Aqui. Então, nós estamos vendo aqui que a serpente aqui, né, nesse texto, a serpente... Era mais astuta de todas as alimárias do campo, está escrito aqui. Nós vemos que a serpente aqui, ela é algo à parte. Ela não é uma das alimárias do campo. A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. Se tivesse sido dito assim, ó, a serpente era a mais astuta, seria um animal do campo. Mas ela é algo, no texto aqui está bem claro para nós, que ela não é, aqui nesse contexto, uma das alimárias do campo. Porque ela simboliza a onda mental e um grupamento espiritual que estava ali influenciando, tá? Influenciando. Nós já falamos que ela basicamente representa a onda mental, que nós vamos recolher em fluxo e refluxo. Nós emitimos um fluxo e vamos receber o refluxo, de acordo com a natureza do que nós estamos emitindo. Se na maior parte do tempo da nossa vida nós estamos buscando manter bons propósitos, boas intenções, essa passa a ser a nossa tônica. Se nós conseguirmos manter no nosso dia a dia, em grande parte, as boas intenções, o cumprimento dos nossos deveres, mesmo que nós vamos cumprir os deveres, às vezes, sem muita boa vontade, mas estamos cumprindo os nossos deveres, significa que nós estamos no processo de transformação. Se nós não estivéssemos satisfeitos com os nossos deveres e negligenciando os nossos deveres, aí estaríamos em situação difícil. Mas como nós, mesmo estando contrariados, mesmo estando entristecidos, mas estamos cumprindo os nossos deveres, nós estamos em processo de transformação ativa. E vai levar um tempo para consolidar, até virar uma euforia. Porque quando a gente cumpre o dever sem muita boa vontade, não tem euforia. Certo? Não tem euforia ainda. Tem ali uma obrigação que nós vamos cumprir porque é exigido de nós. Se não fosse exigido, talvez nós não buscaríamos aquele tipo de dever. É por isso que nós estamos encarnados num mundo complexo, muitas vezes em meio a uma família complexa, porque é o que nós recebemos de refluxo. Um fluxo, um refluxo. É isso? Então, importante nós termos isso em consideração. Então, nós estamos trabalhando para desenvolver a euforia futura que o cumprimento do dever impõe agora.
E nós aqui estamos apenas comentando um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que, de princípio, o dever é muito difícil de ser cumprido porque ele contraria os impulsos do coração. O impulso do coração, que é outra coisa, diferente daquilo que o dever impõe, certo? Mas lá na frente, no futuro, o cumprimento do dever vai levar à euforia e nós vamos começar a praticar não mais o dever, mas ações para obter a euforia. Certo? Ficou claro, gente? Muitas vezes, no início vamos utilizar o trabalho mediúnico como parâmetro. No início da atividade mediúnica, o médium, ele até vem com euforia no início. Depois, com o tempo, com a rotina, ele começa a vir meio empurrado. Não é assim que acontece? Não é? Até que depois de ter muito tempo, metade do tempo, para utilizar aqui a linguagem do Apocalipse, o médium começa a vir por euforia mesmo. Prazer. Aí vai ficar chateado quando não consegue vir por causa de algum problema. Às vezes um dever familiar inadiável o tira da reunião, aí ele vai ficar chateado. Ele queria Já vir. não vem mais por obrigação. Exatamente. É. Então, o cumprimento do dever vai levar um dia Satisfação. à euforia. Então, essa serpente aqui, ela representa, então, essa onda mental. Todos nós trazemos uma bagagem de quadros mentais que os espíritos leem, que é como se fosse uma verdadeira mochila que nós carregamos conosco. Por isso que de vez em quando eu falo aqui. Quando nós passamos ali na porta, então vamos deixar a mochila lá de fora. Aquela mochila nossa da bagagem, os problemas, as dificuldades, as complicações, vamos deixar lá fora. Vamos entrar aqui para encher a mochila com outras coisas. E a gente entra com a mochila vazia, para encher de novas coisas. Para levar essas novas coisas para o mundo, a família, a sociedade. Mas acontece que lentamente aquela mochila vai se esvaziando das coisas que nós colocamos aqui e começam a vir as coisas antigas de volta. Então é o jogo da vida, é o desafio da dificuldade. Não pode olhar para trás, não. Não pode olhar para trás. Então, essa mochila, esse nosso quadro mental, tem imagens que desaparecem em segundos. Outras imagens que vão desaparecer com alguns minutos. E outras em algumas horas ou alguns dias. E outros vão permanecer a existência inteira. Porque nós estamos em trabalho de aperfeiçoamento. Os espíritos leem. E os espíritos sabem aproveitar os quadros que nós vamos lançando. Daí a importância de vigilância, atenção, foco na prática do bem, porque conforme o Chico Xavier dizia, o nosso advogado é a prática do bem, em qualquer lugar. Então a prática do bem vai sendo aquele elemento que vai nos transformando lentamente, e vai mudando essa nossa carga mental. Os espíritos vão ajudando, nós vamos participando das tarefas, vamos tendo paciência nas situações difíceis, vamos levando as situações difíceis e as coisas vão sendo transformadas. Então, e os clarividentes costumam ver, tá? Clarividente, quando tem um clarividente muito
muito desenvolvido, ele costuma ver esses quadros. Então, eles representam um ponto de referência para as entidades, que muitas vezes estão espreitando, esperando uma brecha, é isso que eles dizem, aqui nos trabalhos. Eles ficam nos espreitando, estivemos lá na sua casa, isso que acontece, esperando uma oportunidade. Então, entre o quadro e o nascimento dos fatos, pode haver a fecundação. Entre o quadro mental, a ideia, e a concretização, tem que haver a fecundação. Então, essa serpente aí simboliza o grupo dos espíritos que querem insinuar, com base no que a gente emite, eles nunca impõem uma ideia e nós não queremos. Eles sempre aproveitam algum pensamento nosso, tá? Uma vez, Júlia, eu sonhei, era sonho, eu acho. Eu estava chamando por Jesus, a parte que eu lembro. Aí veio a voz falando assim, não adianta você ficar chamando por Jesus, não, porque eu te conheço muito bem por dentro. Não, tudo bem. Serpente. Certo. Ele pode até falar isso, mas você vai continuar chamando Jesus. Ele vai falar isso para tentar te desanimar, jogar para baixo, entendeu? Essa parte que ficou gravada. É isso mesmo. Então, pela fecundação, nós vamos ter a criação concretizada. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre vós. Então, aquilo que era apenas uma ideia, o Verbo, havendo a fecundação, se concretiza, então ele se torna carne, objeto tangível, uma estrutura viva, que vai impactar diretamente aí o campo da experiência humana. Então, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, ela simboliza a soma dos padrões de baixo curso que nós mantemos, que ainda perpassam por nós, certo? Os padrões rasteiros, os padrões materialistas. E esta disse a mulher. Então, a onda mental que nos visita, ela toca ou sensibiliza o nosso sentimento, primeiramente. Sempre assim, tá? Sempre assim, na pauta daquela equação que nós já temos aprendido. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia. Então, o que primeiro é sensibilizado, sentimentos, desejos, emoções. Aí a razão é acionada. A razão aí entra como a vigilância, como a vontade, que é o impacto determinante, para fazer o contrapeso à emoção, ao desejo, ao sentimento. Tá? Por isso está simbolizado aqui. E esta disse a mulher. Então, os espíritos desencarnados que buscam influenciar, eles vão aproveitar emoções, desejos e sentimentos. Então a gente tem emite um desejo. Todo desejo tem seu momento apropriado de ser atendido.
eles aproveitam o desejo para insinuar de acordo com o que aquele desejo quer. Insinuar alguma coisa, certo? Então, por isso que é importante sempre essa vigilância. Porque aqui nós vamos ver que houve um problema exatamente por causa da invigilância e levou à desobediência aqui no processo, tá? Que é basicamente o nosso movimento na vida. Invigilância e desobediência. A gente não obedece às normas, às diretrizes, não concorda com os estatutos, com as leis, os regulamentos, porque, de modo geral, somos indisciplinados na base. Então, nós tendemos sempre a nos levantar contra. Então, esse é o problema, é a desobediência. Então, o que trouxe os espíritos de um órgão mais avançado para a Terra? Desobediência. Desobediência aos mandamentos. E esta disse a mulher. Então, é a onda mental que vai buscar, então, nos incentivar a atender aquela emoção. E muitas vezes essa emoção ela surge naqueles momentos do reflexo, já temos falado aqui muito, que é o momento que nós temos que ter mais atenção. Então a razão, após o sentimento ter sido sensibilizado, a razão é chamada para analisar. Esse é um processo, amigos, que acontece conosco no campo mental em fração de segundo. Fração de segundo. No lar. Um familiar diz alguma coisa e você não gosta. Certo? Que entra aqui pelo ouvido. É isso? Vai provocar um reflexo que vai gerar uma emotividade. A emotividade vai plasmar uma ideia. Essa ideia pode ser incentivada pelos espíritos. Estão ali envolvidos no processo. É assim que funciona. Isso é fração de segundo. Nós estamos aqui estudando o mecanismo, para ver se nós conseguimos dominar o mecanismo quando ele acontecer. Nos encontros aí no campo da sociedade, nos embates. E esse é um processo muito difícil de ser controlado. Muito difícil de ser controlado. Por isso que nós temos que estar sempre levantar pela manhã e buscar estar focado sempre em boas intenções. Sim. Não é? Você não precisa nem fazer uma prece. Então, assim, que eu tenha boas intenções no meu dia. É uma prece. É uma prece. Uma boa intenção, né? Boa intenção. É uma prece. Boa intenção já é uma predisposição Isso mesmo. para boas coisas. E boa intenção não quer dizer que você vai ser bonzinho com todo mundo 100%, não. Não. Não é isso, não. Uma hora você vai ter que ser enérgico com alguém. Se você é um chefe de uma empresa, está vendo que o funcionário está equivocado, você tem que ir lá chamar a atenção. Não pode ser bonzinho com o funcionário. Tem que chamar a atenção. O seu posto ali é para preservar ali os interesses da empresa. Não é isso? Então você vai chamar a atenção. Chamando a atenção do funcionário relapso, você está convocando a fazer a coisa certa. Ou seja, fazer o bem. Fazer o bem é fazer a coisa certa. Eu não estou falando aqui de fazer o bem, sair
fazendo bem aí no mundo, distribuindo alimento, distribuindo dinheiro. Não, fazer o bem onde nós estivermos. Se você está numa repartição de trabalho, fazer o bem ali, o que que é? É fazer o certo para que a repartição trabalhe harmoniosamente, obedecer os estatutos, as normas da empresa, não é? Isso mesmo. Se você está lá no campo de futebol, você é um jogador de futebol, fazer o certo é o quê? Você vai obedecer o esquema tático lá do treinador. O treinador ali é a liderança, você vai obedecer o esquema tático. Que nós aprendemos com o André Luiz, que em todas as áreas da sociedade, nós somos chamados a fazer o bem, seja no esporte, seja no comércio, na indústria, todos os momentos. Você fazer o bem, isso é fazer o bem. Porque tem muita gente que confunde, leva o fazer o bem só para o campo religioso. Não, fazer o bem é você De maneira correta, né? agir de maneira correta, fazendo certo. E às vezes o certo, eu vou repetir, você está vendo um funcionário ali fazendo algo errado, você tem que ir lá e falar, olha, você está fazendo errado. Tem que fazer o correto. Isso mesmo. Jesus fazia correto em todos os lugares. Exatamente. Fazia o bem em todos os lugares. Tudo bem. Até quando ele foi sacrificado, ele falou, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que E fazem. ele, quando ele teve que ser enérgico, ele entrou no templo e foi enérgico com aqueles que estavam ali conspurcando. Isso mesmo. Não pode ser bonzinho. Porque o que passa esses negócios aqui é a influência de, né? De Jesus também. pra nós Exatamente. aqui. Não é? Se você querer ser bonzinho o tempo todo, nós vamos compactuar com Pois é, o mal. Isso mesmo. o contrário também. Acontece, por exemplo, seu chefe pede pra você fazer uma coisa que você sabe que é errado. Sim, Aí você não. Ah, porque o chefe não tem essa desculpa, porque ele é. está contra as normas da empresa, você não vai fazer, lógico. Ah, mas eu estou pedindo, então você coloca no papel, você vai fazer para mim uma circular, escreve e assina. Eu não faço. E aí você está preservado. Aí você tem que usar a astúcia da serpente. Porque na hora de dar um pepino, como diz o outro, ele vai tirar o corpo fora. Sim, ele nasceu ontem. Não é isso que acontece? Direto. Então, porque nós estamos falando aqui da serpente, a serpente aqui do ponto de vista da complicação, mas a serpente tem um lado positivo. Tanto que Jesus falou assim, sede astutos como a serpente, manso como a cobra. Isso mesmo. Que é um lado positivo, da astúcia. Perceber o que está por trás das coisas que acontecem. Tentar, num campo mediúnico, isso é muito importante, tentar perceber o que os espíritos estão querendo aprontar, Isso mesmo. não é? Então a serpente era mais astuta que todas as animais. Então são os valores de profundidade nos dotam dessa astúcia, dessa capacidade de domínio das alimárias do campo, que são os valores aí de profundidade do nosso mundo interior, que estão querendo sair ainda da nossa intimidade, continuarem aprontando aí no mundo. Então, A gente pode ver também, por exemplo, a astúcia da serpente, a gente percebendo como está a nossa sociedade, né, doente. sim, Porque ela trabalha o tempo todo na inversão de valores, né? sim. O tempo inteiro. A astúcia da humanidade, a astúcia do mais forte. O mais forte. Quando é que nós vivemos num mundo de expiação e prova como a Terra, e sabemos que o mal predomina, a lei do mais forte predomina,
vão tentar prevalecer de todo jeito. De todas as maneiras, com todos os recursos, através de todos os recursos disponíveis. Quanto maiores, hoje em dia, o maior é o que tem mais poder econômico. Então, antigamente era a força bruta. Hoje nem tanto mais. Hoje é a lei do mais forte, é o mais forte economicamente. Que se valeu da força bruta no passado. E ainda se vale da força bruta. Com mais intensidade ainda. Porque detém o poder econômico em grande escala. Então ele consegue submeter, arrasar, e ninguém coloca freio. Estamos vivendo isso no mundo ainda. Aí. Ninguém consegue colocar um freio. Isso mesmo. E esta disse a mulher. Então, se ela ouviu, é porque houve sintonia. Mulher aqui não é a mulher biológica não, tá, gente? É o sentimento. O sentimento é que dá ouvido. O sentimento é que vai... Gostei dessa ideia. Tá vazando, né? Quando você fala assim, gostei dessa ideia, o sentimento é que está tomando controle. É óbvio que tem ideia que você pode gostar. Se você está na casa espírita, alguém propõe uma atividade, eu gostei dessa ideia. Você pode seguir. Mas você está lá no trânsito, né? Você está lá no trânsito. Você levou lá uma fechada. Você teve que dar uma freada brusca. Aí vem aquela emoção da raiva, da indignação, sabe o quê? Aí vem uma ideia, vou partir para cima. Você não pode falar assim, eu gostei dessa ideia. Não podemos gostar dessa ideia. É uma ideia que nós temos que combater. Porque se houver a fecundação, virar obra, aí nós perdemos o controle. Depois que aquilo se manifesta, perdemos o controle. Nós vamos ficar a reboque da misericórdia divina, que às vezes pode nos ajudar. Em função de algum mérito, de alguma atividade que estamos fazendo, que ainda precisa de nós ainda se atendo na Terra, eles vão ajudar, mas... É bom não contar com isso, não. É bom não contar com isso. Nós temos que relacionar a razão. A razão, certo? A razão. Então, o sentimento vai arrastar. E é o símbolo aqui dessa problemática aqui. Ó. Sentimento arrastou a razão. E distorceu aqui os ensinamentos, como nós veremos, tá? Então, Adão, Eva e a serpente representam, se nós aqui falamos de Adão, razão, Eva, sentimento, serpente, a onda mental, eles simbolizam também 3 grupamentos de espíritos. Adão, primeiro grupamento que chegou, porque ele chegou em sono profundo. Nós já estudamos aqui. Eva, o grupamento que começou veio depois, começou a reencarnar a partir do grupamento chamado Adão. E a serpente, um terceiro grupamento que estava desencarnado. Que às vezes nem queria encarnar, às vezes estava tentando ficar ali só gerenciando, mas não é possível. Porque quando existe uma influenciação espiritual sobre os encarnados, da parte dos desencarnados, com base no que os desencarnados vão emitindo, vai havendo uma imantação magnética. Imantação magnética. E esses desencarnados vão reencarnando a partir dos influenciados, que é a chamada reencarnação em bases naturais. Bases naturais. Tem a reencarnação em base natural, a reencarnação programada
dentro da programada vai ter também a compulsória, mas a compulsória ela ocorre das duas maneiras, a natural e a planejada. Porque quando o espírito está influenciando, está desencarnado, e ele julga que ele está no domínio da situação, que ele é pego no laço magnético de um corpo em processo de formação, ele reencarna compulsoriamente. Ele não queria. Ele reencarna. Então, o mal é o seu próprio remédio. Sempre. O mal é o seu próprio remédio. Então, por isso que os espíritos não interferem. Quando nós vemos as obras de André Luiz, Nosso Lar, Mensageiro, nós vamos notar que os espíritos não interferem onde não há ressonância. Só quando há abertura do sentimento. Porque isso é violar a lei. E quando, muitas vezes, acontece, às vezes, eles levarem alguém por força do padrão moral para uma colônia, um parente, por exemplo, acaba que aquele parente foge. Lembra do filme Nosso Lar? A menina. Foge. Porque ela está sintonizada Ainda. com aqueles sentimentos lá. Tem que esgotar. Naqueles capítulos dos livros, os que dormem, Tem que esgotar. não foge. Tem que esgotar. E às vezes vai reencarnar lá no umbral mesmo. Pela força das coisas, da sintonia. Tem como quebrar, os espíritos não podem derrogar as leis da natureza. É uma lei da natureza. Tem como derrogar. Você consegue dar uma ajuda até um certo ponto. Manter ali uma vigilância, mas daqui a pouco começa a dar brecha para todo lado, não tem como. Certo? Por isso que tem gente que diz, que não vai lá no umbral, esvazia lá um umbral, tira todo mundo. Vai pôr aonde? Para onde for colocar, ela vai virar um umbral. Vai só transferir o umbral de lugar. Vai transformar a colônia num umbral, na confusão. Então, por isso que é lento o processo, tem que ser devagar o processo. Pode ir para um umbral, não, né? Oi? Não pode ir para um umbral, não, né? Não, umbral, você não vai para o umbral, você já está no umbral. Ah, certo. O umbral está dentro. Ah, Quando você desencarna, você vai ver onde você está. certo. É assim que funciona. Você não vai e para. Entendeu? As pessoas que praticam o mal, elas são um umbral e ambulante. Postos avançados do umbral. Então, quando elas desencarnam, elas vão ver onde estão. Não é um local pré-estabelecido para onde você vai. Não. É um local onde você já está. Né? E você transforma o local em que você já está, você transforma ele num pequeno local sombrio. Seus pensamentos, emoções que tornam ali sombrio. Então, quando você desencarna, você vai reunir com a turma, com a sombra. Em sintonia, né? Com a sombra da sombra. Então, são grupamentos aí. Então, quando a serpente... Não é isso? Então, vamos colocar aqui em termos de casal. Homem e mulher biológico. Um desencarnado está ali, tem vínculos do passado, são inimigos do passado, e tem um desencarnado ali querendo desencaminhar o casal. Não é isso? Precipitar acontecimentos prematuramente. Uma gravidez, por exemplo. Aí ele começa a tentar, tem o desejo sexual ali, já está ali no circuito, e vai aproveitar. Só que ele não sabe que ele é que vai reencarnar. Aí quando ele reencarna, qual o nome que ele vai receber aqui? Caim.
Então, esse grupamento aqui, o Caim, representa o grupamento de serpente reencarnado. Entenderam, gente? Adão, o primeiro grupamento. Eva, o segundo grupamento. Caim, o terceiro que reencarnou. E Abel, que chegou depois, que era dos 4 grupos, era o melhorzinho. Era o melhorzinho, então ele veio depois. Mas ele veio trazer alguns valores melhores do que os outros, mas ele foi eliminado, tirado do circuito pelo Caim. Estão falando aí de levas de espíritos, certo? Levas de espíritos aí. Nós vimos isso lá no Gênesis 2:10, lembra? Saiu o rio do Éden para regar o jardim. Os 4 braços. E dali se tornava em 4 braços. Adão, Eva, Caim e Abel. Os 4 grupamentos. Então, esses representam o grupamento que veio em degredo para a Terra, por causa daquela posição exacerbada de cultivo e de fixação nos valores do intelecto. Apenas. Colocavam o sentimento a serviço da intelectualização, que eles gostavam de intelectualismo. O que é intelectualismo? Intelectualismo é você ficar só no campo das ideias. Ah, certo. O espírita que não busca praticar e se transformar é um espírito apenas intelectual. Intelectual. Isso mesmo. Por isso que falou, colocava o sentimento a serviço da intelectualização. Exatamente, o conhecimento espírita tem que ser praticado. Isso Se mesmo. não for praticado, nós estamos perdendo nosso tempo. Esse é o serviço da intelectualização, né? Apenas. Isso mesmo. Vai ser um doutor em espiritismo, mas vai sair fazendo abominações aí no movimento espírita, nas casas espíritas. Vai estar apenas cultivando a vaidade e o orgulho. Um atraso espiritual, né? Exatamente. E vai acabar sendo engodado pelas próprias concupiscências. Então, esse é um problema sério. Então, quando foi falado aqui no versículo, vamos aqui, ó, versículo 16, capítulo 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Nós já estudamos isso. Que é para não reciclar o mesmo erro lá do mundo de origem. O que é comer da árvore da ciência do bem e do mal? É só alimentar o intelecto. Só alimentar o intelecto. Partir para a prática. E a prática é como nós dissemos aqui, a prática é desafiadora, é cumprir o dever, vai desagradar. Nos primeiros movimentos vai desagradar. Mas é preciso continuar insistindo na prática do dever, porque depois é que virá a euforia. Aquelas ações que representam para nós um dever, um fardo, lá na frente vão ser fonte de euforia. Nós estamos longe disso, certo? Nós temos euforia com algumas coisas e com outras ainda não. É assim que acontece?
Por isso tem uma parte que fala aqui, né? A virtude do vosso tempo é a atividade intelectual. Exatamente. E o vício? O vício. Qual que é o vício? O vício é complicado. Indiferença moral. É indiferença moral. É a nossa história, é a história da humanidade. A virtude do nosso Então tempo nós estamos vendo aí, E o vício é indiferença moral. nós estamos vendo aí uma população sendo arrasada, sendo dizimada, não é? Pela indiferença moral. Isso mesmo. Pode estar com vício, não. E a humanidade como um todo não consegue fazer nada para mudar Isso mesmo. aquele quadro. Então são os desafios que estamos vivendo aí no campo da sociedade. Então, só para reforçar, e quando foi falado para ela e para o Adão, razão, sentimento e razão, que desta árvore não se alimentasse, para não reciclar o mal aqui. Não reciclar aqui o mal que já existia lá. Então isso aqui esse movimento aqui se dá no campo mental. Quando é que Deus fala para nós não comer de determinada árvore? Nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Não matarás, não cobiçarás, não adulterarás. Esse é o diálogo. A razão homologa esse mandamento. A razão homologa, nós todos concordamos. Mas os sentimentos ainda não concordam plenamente. Porque nós ainda gostamos de questões ali que contrariam aqueles mandamentos. Né? A gente não pode até não praticar certas questões que o mandamento, que o dispositivo legal ali, define para não praticar, mas que a gente gostaria de praticar. Pelo dever não pratica, vocês vão perceber o que eu quero dizer? Nós estamos cumprindo o dever. A gente consegue se conter, cumprindo o dever. Mas o desejo ainda gosta daquilo que o mandamento condena. Então aí vem a questão da tentação, não é? A tentação. Eu caí na tentação. Não, você não caiu na tentação, você fez o que você queria. Buscava ali uma válvula de escape. Já estava dentro. Exatamente. Porque nós somos enganados pelas próprias concupiscências. Não é pelo que os espíritos insuflam, não. Os espíritos só vão nos incentivar a fazer o que nós queremos fazer. O que para nós é uma abominação que nós não fazemos mais, os espíritos não vão conseguir nem lançar uma ideia. Que para nós é algo natural. Não, isso aí... Alguém pode ficar tentando assim na sua mente, assim, experimenta a cocaína. Você não vai ter nem ressonância. Porque você não vai experimentar. Certo? É uma conquista consolidada. Aí já não tem mais como. Então nós vamos ali tentando gabaritar os 10 mandamentos. Vamos gabaritar. Vou usar uma palavra aí da moda, certo? Não matar. Nós não matamos ninguém não, certo? Mas a gente mata a alegria às vezes. Mata a esperança. Mata a confiança, mata o sonho. E fica sob a influência dos maus espíritos. Com certeza fica, você vai atrair. O pensamento atrai, o desejo chama. Isso mesmo, fica sob as más influências. Eles estão aí, uma nuvem de testemunha. Por isso que Jesus... A gente lança um pensamento, atrai. Ele aproxima. Isso mesmo, a gente não pode ficar sob essa... Se o desejo acompanha, acabou. Aí ele vai ajudar a concretizar o desejo. Essas lições aqui estão muito interessantes, muito boas mesmo. Então, importante. É muito importante. Mas a gente tem que lembrar aquilo que Jesus falou também, para a gente não ficar sob a influência, né?
Jesus falou lá para as pessoas não ficarem sob influência, né? Ele falou, fortalecei do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E essa armadura, o diabo é o opositor interno. Isso mesmo. Não existe o diabo criado para todo sempre, para ser um elemento oposto ao bem. Não, o diabo é o espírito maligno que faz o mal. Isso é o diabo. Isso mesmo. Então qualquer um de nós é o diabo, quando faz o mal é o diabo. Isso mesmo. É o opositor. Isso É mesmo. o opositor aos mandamentos. Aquele que se contraria, que se opõe aos mandamentos. Então, nós estamos falando de uma instância interna. Isso mesmo. Logicamente que vai ser incentivada pelos desencarnados, Isso mesmo. que vivem ao nosso redor. Então, nós temos que focar, hoje em dia não temos que focar tanto mais nos 10 mandamentos, não fazer isso, não fazer aquilo, nós temos que focar na virtude, focar no bem, que já é o antídoto natural aos 10 mandamentos, ao não matar, não roubar, não cobiçar. Se eu procuro fazer o bem, procuro sair de casa bem intencionado, focado em fazer o bem, eu já estou na prática propositiva do que os mandamentos definem para nós. Então nós vamos ficar por aqui, nosso tempo está esgotado. Na semana que vem nós vamos continuar daí, ó. E é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Vamos continuar daí.